Para você que acompanhou o vídeo anterior, você sabe que nós estamos lendo aqui o profeta Oséias. E se você não viu o vídeo anterior, eu peço que você assista antes de acompanhar este que, ora, você está aqui vendo, porque vai dar um entendimento muito melhor deste livro do profeta quando você tem a visão correta dos fatos que ocorreram, da forma que ocorreram, e não a visão da forma que o sistema religioso ensinou. E isso no vídeo passado ficou bem claro. Então eu prefiro, entendo que seja melhor você assistir primeiro outro vídeo para depois assistir esse. Minha amadinha gostou da leitura passada. Ah, gostei muito. Muita coisa interessante ali, né, minha rica? Muita coisa interessante e coisas que eu não sabia também. Então, e agora vamos saber muito mais. Pega um pouquinho antes aí de onde você parou, para que a gente possa pegar aí e ir em frente, destrinchando. Tá, então continuando Oséias. Tá. Eu te desposarei a mim para sempre. Essa aí é a promessa lá do reino do Criador, né? Isso, É o que a gente chama de salvação, a vida eterna. Salvação, a vida eterna. Eu te desposarei a mim para sempre. Eu te desposarei a mim na justiça e no direito, no amor e na ternura. Eu te desposarei a mim na fidelidade e conhecerás o Criador. Naquele dia eu responderei, oráculo do Criador. Eu responderei ao céu e ele responderá à terra. A terra responderá ao trigo, ao mosto e ao óleo. E eles responderão a Jezrael. O trigo não responde, né? A terra não responde. Aí é uma figura de linguagem. Isso é muito usual, né? Quando o Criador fala, porque aí ele explica o inexplicável. Ele quer dizer simplesmente isso. Não vai haver nada oculto. Tudo revelado. Até quem é ele, né? Verdadeiramente vai ser revelado. Ah, tá. É isso. Eu a semearei para mim na terra. Amarei a Ló-Ru-Amá. E direi a Ló-Ami. Tu és meu povo. E ele dirá, meu Criador. Certo. Disse-me o Criador, vai novamente, ama uma mulher amada por outro, e que comete adultério. Como o Criador ama os israelitas, embora estes se voltem para os deuses estrangeiros e gostem dos bolos de passas, né? Comprei-a por 15 ciclos de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disse, por muitos dias ficarás em casa para mim, não te prostituirás, nem te entregarás a homem algum, e eu farei o mesmo contigo, né? Porque por muitos dias ficarão os israelitas sem rei, sem chefe, sem sacrifício, sem estela, sem efode e sem terafim. Depois disso, os israelitas voltarão e procurarão o Criador, o seu Altíssimo, e a Davi, seu rei. Voltarão tremendo ao Criador e aos seus bens no fim dos dias. Amada, essa passagem de Oséias, ela é muito explícita, né? Sim. Como se diria num termo, vamos dizer, grego, ela é muito escatológica, né? Que fala das coisas futuras. Então, eu creio que comentar sobre o que foi lido aqui agora, já que a pessoa já detém o conhecimento de como funcionam as coisas, eu creio que eu só vou estar fazendo chover no molhado. Porque aí está bem explicado, ele explica até por quê. Sim. Né? E eu penso que se você não tiver a visão do que ocorre hoje, né, e perceber que é exatamente o que está ali, então eu não creio que terá um meio mais de abrir a visão da pessoa de forma nenhuma. Verdade. Porque antes, quando você lesse esse trecho, né, iludido pelo sistema religioso e pelos seus acerclas, pelos seus líderes, você não compreenderia. E aí é justificável. Não há como compreender se eles ocultaram tudo. Mas agora que você já sabe como funcionam as coisas, né? Essa sombra maravilhosa, que é essa visão do vidente, né? Do Oséias, agora eu creio que, se você não compreendeu, se os seus olhos não abriram para compreender esse trecho, que mais poderemos nós fazer? Agora, não estou falando para quem está assistindo esse vídeo e não assistiu o primeiro, não. Eu estou falando para quem assistiu o primeiro vídeo e está assistindo esse segundo. Certo. Né, amada? É verdade. Repete de novo desde a hora que ele manda e em busca dessa mulher, amada. Sim. Ele quer dizer, o Criador manda o profeta. Sim. Disse-me o Criador, vai novamente, ama uma mulher amada por outro e que comete adultério.
como o Criador ama os israelitas, embora estes se voltem para os deuses estrangeiros e gostem dos bolos de passa. Esse bolo aí, amado, é muito significativo, né? Porque, na verdade, a figura do bolo é esse bolo que a gente come, né? Você mesmo essa semana fez um bolo de fubá delicioso. Essa figura desse bolo, quando é uma forma comemorativa, é uma forma de ir após outros deuses. Após outros deuses. Será que o Rubens está ficando louco? Será que eu estou falando besteira? É o que está na Escritura. Sim. Você pode muito bem pegar a farinha de trigo que veio do trigo, que é o Criador que fez, que colocou na terra, fabricar deste trigo um pão, um bolo, uma broa, o que você achar melhor e comer, não tem problema. Mas no momento que você pega esse tipo de alimento e agora faz esse tipo de comida, come ou apresenta, né, de uma forma festiva, de uma forma litúrgica, solene, isso é ir após outros deuses. E não sou eu que estou falando de mim mesmo, mas é o que está na Escritura em vários lugares. Inclusive, a prática mais comum, não é a única, mas a mais comum é de oferecer esses bolos para a mulher da nota do dinheiro, para Semíramis. Essa é a grande verdade. Então, o que eu quero dizer para você, meu amado, se você não sabe, é que comer bolo não tem nada demais. Comer rosca não tem nada demais. Comer biscoito ou bolacha não tem nada demais. Agora, quando você come essas coisas de forma comemorativa, de trazer à lembrança alguma coisa, até mesmo o aniversário de um ente querido, saiba que isso para o Criador é abominação. É assim que está escrito. E não só aqui em Oséias, mas em Jeremias em também, vários locais. Né? Que é em para a diversos. rainha, a mãe do céu, lá, Semira. Geralmente é coisa de divindades. Então, Sim. o certo é que deve-se comer bolo, mas não bolo festivo. Não comer por causa de festa nem comemoração de nada. N-A-D-A. De nada. Sim. Comprei-a por 15 ciclos de prata e um homer e meio de cevada. Ele disse: por muitos dias ficarás em casa para mim. Amada, essa mulher foi comprada? Ele comprou quem? A nós? A nós. Nós fomos comprados. O preço foi sangue. O preço foi sangue. Foi sangue, não foi dinheiro. Porque por muitos dias ficarão os israelitas sem rei, sem chefe, sem sacrifício, sem estela. Amada, hoje existe sacrifício lá em Israel? Não. Já tem muitos dias que não tem sacrifício? Muitos. Muitos. Uhum. Aquele povo, e nós também agora, estamos sem rei? Estamos. Nós estamos aguardando o nosso rei maravilhoso, né, amada? Sim, a volta. Quando falam em a estola sacerdotal, é a roupa, a vestimenta, né? Aquela vestimenta era corruptível, mas nós teremos uma vestimenta incorruptível, né? Certo. Entende? Repete só esse pedacinho, segue, que eu acho que todo mundo já entendeu, né? Sim. Tá tranquilo. Porque por muitos dias ficarão os israelitas sem rei, sem chefe, sem sacrifício, sem estela, sem efode e sem terafim. Isso, é tudo objeto de culto. Tá. Depois disso, os israelitas voltarão e procurarão o Criador, seu pai, né, que está Deus, e a Davi, seu rei. O nosso rei é Davi, amada? Não. Não. O nosso rei físico não é Davi, mas o nosso rei espiritual é Davi. Como pode uma passagem dessa, escrita muito depois da morte de Davi, por um profeta que viveu muito tempo depois de Davi, dizer que israelita vai voltar e vai procurar o rei Davi? É verdade. Né? Seu Deus e a Davi, seu rei. Exatamente. É verdade. Por que vai ser isso? Porque, na verdade, o rei que se identifica aí como Davi é o Salvador. Nós já dissemos isso no vídeo passado, porque teve uma passagem também que apontou para isso. Correto. Só que não foi tão aberta como essa. Essa também sim. Daquela falou que voltará para o rei. Aí eu que antecipei disso, o rei Davi. Não foi? Foi. Na vez passada. Então, mas agora está bem explícito. É realmente o rei Davi. Mas não é a figura, a pessoa do rei Davi. É a pessoa do nosso Salvador. A raiz de Davi. É. Né? Seu rei, voltarão tremendo ao Criador e a seus bens no fim dos dias. E esse tempo aí você já viu muito bem que é no fim dos dias. Está bem claro, né? Sim. Explícito. Bom. Então estamos nesse período agora, que não há sacrifício, o templo nem existe. Quando fala templo, amado, é porque a arca estava lá dentro. Então o local de sacrifício era ali na presença da arca.
Entende? Então não existe mais aquele local da arca, que aí no caso o templo que Salomão enfiou a arca lá dentro, né? E depois o Zorobabel, o do Herodes nunca teve arca lá dentro, é outra história, muito diferente, né? Que é aquele que o Salvador entrou lá naquela época. Já era comandado por judeus e não por levitas, ali era outra história. O certo é que já está há muito tempo sem sacrifício, sem a estola sacerdotal, a roupa daquele sacerdote. E agora, na verdade, estamos numa outra fase, e é esse tempo do qual Oséias está relatando. Ouve a palavra do Criador, israelitas, né? Pois o Criador abrirá um processo contra os habitantes da terra, porque não há fidelidade nem amor. Olha, por quê, amada? Ele abrirá um processo, uma causa, né? Vai criar um problema, vamos dizer assim, um termo bem popular, com os habitantes da terra, porque não aceitou Jesus e não foi ser crente? Não, Porque não foi ser católico? não. Porque não foi dar o dízimo, nem fazer corrente, nem participar de uma denominação evangélica? Tão pouco. Essas coisas não são importantes, meu amado. Você lê a Bíblia de ponta a ponta. Você vai acompanhando o que nós vamos fazendo há vários tempos, já lendo, e não vê hora nenhuma requerendo essas coisas de você. Apenas fidelidade, justiça, Amor. perdão, caridade, amor. Repete, minha amadinha, por favor. Ouve a palavra do Criador, Essa palavra é de quem? israelitas. Essa palavra é de quem? É do pastor? Não, É do Rubens? não, É a palavra do rei? Do não. presidente? Não, é a palavra daquele que criou o céu, que criou a terra. Não é a palavra do Deus Sol e nem de Zeus. É a palavra do que criou o céu, a terra, criou a sua vida e te mantém de pé, vivo. É a palavra desse. Ouve a palavra desse então, minha rica. Ouve a palavra do Criador, israelitas. Quando fala israelitas aí, amado, naquela época passada, estava falando para as 10 tribos, e nem Judá estava no meio. 10 tribos, Certo. porque israelita eram as 10 tribos que ficaram em Samaria. Mas nesse plano futuro que está aí como sombra, esse israelita é quem? Somos nós hoje. Somos né? todos nós. Todos meu amado. nós. Tanto Essa mensagem judeus foi pra como nós. gentios, né? Todos Como eles. israelitas. Essa mensagem foi para nós e para hoje. Nada ali foi escrito para aquela época. Tudo foi escrito para você, para mim, para nós hoje. Assista o vídeo passado. Não continue vendo esse. Se ainda não viu o vídeo passado, por favor. Assista primeiro o outro. Pois o Criador abrirá um processo contra os habitantes da terra, porque não há fidelidade Olha. nem amor. Fidelidade é o quê? Fidelidade ao Criador? Bom, você pode até entender que seja fidelidade ao Criador, mas expressa no próximo. Entende? Você expressa essa fidelidade ao Criador, sendo Claro. fiel ao próximo. Porque não há fidelidade nem amor, nem conhecimento do Criador na terra. Não, as pessoas não conhecem o Criador, as pessoas conhecem Zeus, conhecem o Deus Sol invicto, conhece a Jesus o Cristo, conhece ao que o processo Illuminati apresentou através da religião. Porque quando você fala das coisas verdadeiras do Criador, pode contar que o mundo está do outro lado. Agora, quando é o engano, a mentira, o mundo está junto. Por isso você vê, nós passamos esses dias no centro de São Paulo e a Igreja Luterana de São Paulo está sendo reformada pelo governo. Tem uma placa bem grande, né? Essa obra é feita com o dinheiro do governo. Então, por quê? Porque o governo apoia o que é inerente a ele. O sistema apoia exatamente o que faz com que o povo entenda do jeito que o sistema quer que entenda. Então é muito propício fazer essa participação, essa colaboração, essa junção, né? Assim, quando você ouve as coisas do Criador verdadeiramente, pode estar certo que não são inerentes às coisas que se aprende no mundo, nas religiões, nas denominações. Repete mais uma vez, por favor, amadinha, esse pedacinho. Porque não há fidelidade nem amor, nem conhecimento do Criador na terra. Não há conhecimento do Criador verdadeiramente. Você repara, amado, que está falando do tempo presente, o tempo em que não há sacrifícios, o tempo em que as pessoas em Israel estão sem rei há muito tempo. Entende? Porque o Salvador foi já tem 2000 e poucos anos. Está falando dessa época. E nessa época o texto é claro em dizer que não há conhecimento do Criador. O que se conhece por aí não é o Criador do céu e da terra. Amada, qual o exercício simples que nós podemos fazer para ter certeza que o que está aí não é o Deus do Criador? Lembra de algum?
Tem muitos, né? Tem muitos. Eu vou dizer agora uma coisa para você e você vai pensar, esse cara é louco, então ele não respeita o Criador.